Fala pessoal, professor Maurício aqui novamente. Vamos gravar mais um exercício daquela playlist de esforços internos solicitantes, tá bom? Então, como base aqui, o livro do Beer e o livro do Philpott novamente. Então, vamos lá ao exercício. Então, pessoal, esse exercício aqui de hoje, na verdade, é um exercício, né, que a gente trouxe já para vocês do Beer Johnson, só que no exercício anterior eu calculei, né, os valores que o exercício está pedindo aqui para o ponto H. E no dia de hoje eu vou gravar, né, ou seja, calcular para vocês o ponto K. Tá? Então, apesar de ser o mesmo exercício, vocês vão ver que os resultados são bem diferentes, tá bom? Então, basicamente a mesma ideia, né? Uma seção circular maciça, diâmetro de 40, os esforços aplicados aqui nesse ponto A, a força P1 e a força P2, tá? Tem as distâncias aqui desse braço, né, até o centro aqui do eixo que a gente vai avaliar, e a distância, né, dessa face até o ponto K, sendo 60 milímetros, tá bom? Então vamos aqui no mesmo passo a passo que eu fiz no exercício anterior. Então a ideia é o quê? Eu identifico aqui a estrutura, né? Me pergunto o que eu quero calcular inicialmente naquela seção transversal onde tem o ponto K, que é o objeto do nosso exercício hoje. O que eu quero calcular são, primeiramente, aqui os esforços internos solicitantes. Para isso, a gente define qual que é o eixo da peça. O eixo da peça é o X, que é o eixo onde contém ou está contido o ponto K. Tá? Na sequência, a gente se pergunta aqui, né, quais forças, né, ou quais esforços estão paralelos aos eixos X, Y e Z. Se tiver força paralela a X, essa força para a gente é força normal, tá bom? Se tiver forças paralelo a Y ou a Z, essas forças serão cortantes. O que a gente tem aqui? A força P1, né, paralela a X, então a normal vai ser 15, na verdade menos 15, porque vai gerar uma compressão no ponto K, tá bom? E as outras forças, né, cortante, paralelo a Z não tem nenhuma força, mas paralelo a Y tem a força P2 igual a 18. Daqui a pouco a gente já mostra o resultado, tá? Dado essas três forças, né, normal, cortante Y e cortante Z, a gente vai para os momentos, né? Então os momentos são giros. Então o torque, um giro em torno do eixo da peça, X, e os momentos fletores, um giro em torno dos outros dois eixos, tá? O que a gente tem aqui? Temos a força P2 tentando girar a peça, né, em torno do seu próprio eixo, X. Você pode usar mão direita, tá? Os 4 dedos aí para cima na força P2. Na hora que você fecha, né, a intenção de giro, o dedão tá para fora da seção transversal, indicando que o giro é em torno do dedão paralelo ao eixo X, tá? Os outros dois aqui, MY e MZ, seria você avaliar a ponta dessa peça indo para cima ou para baixo, ou a ponta indo para a direita ou para a esquerda, tá? Então a intenção de giro seria em torno do Z ou do Y. Vamos aqui, ó, né? Quem gera momento fletor Y, tá? Talvez seja o mais difícil da gente visualizar, né? Na hora que a gente bate o olho, mas o momento fletor Y é gerado pela força P1, tá? Então, você pode fazer o seguinte, mão direita de novo, os 4 dedos na direção daquela seta e a palma da sua mão está apontada para você, tá? Então, a palma da mão apontada para você e os 4 dedos na direção da seta. Na hora que você fecha os 4 dedos, você vai ter a intenção, né? Você vai ter essa intenção de giro, o dedão vai ficar para cima, ou seja, é como se aquela força P1 provocasse um giro em torno do dedão, que representa aí o eixo Y. Tá? Então, o MY é a força P1 vezes a distância até chegar aqui no eixo, que vale 50. Tá? A gente já coloca esses valores para vocês. E o momento Z seria a força indo, né, ou empurrando isso aqui para cima ou para baixo, conforme a gente está falando. Quem faz isso é a força P2. Pega de novo os 4 dedos, né, para cima na direção da seta. Agora a palma da sua mão está apontada aí para a tela. Na hora que você fecha nessa intenção de giro, o dedão fica na horizontal, paralelo ao eixo Z. Isso para a gente vai ser um momento fletor Z. Tá? Como eu calculo o momento fletor Z? Essa força, P2, vezes a distância até chegar lá no ponto de interesse. Hoje é
o ponto K, tá? Então a distância é 60 milímetros. Tudo bem? Então deixa eu colocar os valores para vocês e aí a gente já vai fazendo as contas das tensões. Vamos lá. Então tá aqui, ó. Normal menos 15, essa força aqui comprimindo. Cortante Y 18, né? Então essa 18 paralela a Y. E cortante Z não tem nenhuma força. Torque é a carga de 18, ou seja, força P2, vezes a distância 50, que é a distância dela até chegar aqui no centro da peça, no eixo X, tá? Deu 900 Nm. MY é a força de 15 vezes 50, né? Então, ó, 15 vezes a distância até chegar aqui no eixo, né? Então, basicamente, se essa força P1 tivesse aqui no centro, ou seja, somente aí no centro, ela provocaria apenas força normal. Mas vocês viram que essa força P1, além da força normal, ela provoca flexão. Então ela só provocou a flexão porque ela está afastada desse centro. Quanto que ela está afastada? 50 milímetros. Por isso que você usou aqui, ó, 15 vezes 50, tá bom? E a outra aqui, ó, MZ18, que é essa carga, vezes a distância até a seção onde passam aí os pontos, né? No caso, o ponto K, a distância vale 60, ó. Fiz aqui uma vez a outra, deu 1080 Nm, tá? Então, a partir de agora, eu posso calcular com vocês as tensões, tudo bem? Então, deixa eu resgatar aqui as equações para a gente entender o que deve ser calculado. Então, tá aqui os valores, né, dos esforços internos solicitantes e as equações de tensões são, para força normal, né, tensão normal, força sobre área. Para cisalhamento na flexão, que a gente já falou no nosso vídeo anterior, né? Então, cisalhamento na flexão, a gente tem essa equação. Cortante vezes o momento estático, dividido pelo momento de inércia, vezes uma espessura T, que é uma espessura de corte, não necessariamente a espessura da sua seção transversal, tá? Que mais? Torque. Como a seção é circular, eu uso torque sobre J vezes o raio. Momento fletor, né? Para o MY, vai ser MY dividido pelo momento de inércia Y vezes a cota Z. Tá? E para outra, MZ, né? MZ, eu uso o momento de inércia Z e agora a cota é Y. Tá? Algumas observações, né? Lembra lá, o ponto de referência para você é o ponto K, tá bom? Veja que o ponto K está em cima do eixo Z. Está em cima do eixo Z. E aí, o que acontece? Né? Se você pegar essa situação onde você usa momento fletor Z e momento de inércia Z, significa que o eixo Z é a sua referência. Se o ponto que você está estudando está em cima do eixo da sua referência, né, significa que essa distância Y, que é perpendicular, vai ser zero. Então, esse resultado aqui é zero, é a famosa linha neutra, tá bom? Esse outro aqui, ó, né, vai apresentar um momento fletor e, consequentemente, essas tensões que a gente vai calcular daqui a pouquinho, tá bom? Último detalhe, essa cortante aqui não gera cisalhamento, ela deu zero, mas essa cortante Y de 18, né, passando aqui no eixo Y, ela vai gerar um cisalhamento aqui no ponto K, tá bom? Então, deixa eu só recordar com vocês como que a gente faz o cálculo desse cisalhamento para esse ponto K, antes de efetivamente calcularmos aí as tensões, tá? Então vamos aqui, ó. No exercício anterior eu também mostrei essa tela e destaquei com vocês o seguinte, ó. Considere uma força vertical atuando na peça. Ela está tentando jogar a ponta aí para baixo, tá certo? Se você destacar um pontinho aqui, ó, né? Um pontinho aqui, só para vocês terem uma relação com a distribuição de tensão de cisalhamento. O que vai acontecer, ó? Olhem nessa figura aqui agora, ó. Né? Se você imaginar a sua viga de lado, né? Aqui você vê a seção transversal de frente. Se você imaginar olhando aqui de lado, o que acontece aqui de lado? Esse pontinho aqui em cima, o cisalhamento é zero, tá? Vamos avaliando aqui com a carga na vertical. Vejam esse pontinho que apareceu agora. Ou seja, na posição aqui da linha neutra, né? Já que a peça é simétrica, eu sei que a linha neutra passa aqui, tá bom? Veja agora a relação com esse ponto, né? Em cima da linha neutra, a tensão de cisalhamento é máxima. Então, o que a gente nota? Se tem uma carga vertical, né? Ela passando aqui
no eixo Y, né? O ponto que tiver lá no topo, nesse eixo Y, a tensão é zero. O ponto que tiver aqui na base do eixo Y, a tensão é zero. O ponto que estiver em cima da linha neutra, né? O cisalhamento é máximo. Tá? Pessoal, só para vocês lembrarem, né? Vejam ou lembrem que a linha neutra é sempre perpendicular ao carregamento, né? Se você tem a carga na vertical, a linha neutra é horizontal, tá bom? Elas são sempre perpendiculares. É como se a peça tentasse girar em torno do eixo Z. Então, o Z seria a linha neutra para essa carga vertical. Tudo bem? Beleza. Pergunta agora, como que eu uso essa equação? A equação é simples de usar, né? Eu preciso de cortante, momento de inércia e essa espessura T, que são parâmetros que a gente obtém facilmente. O que normalmente gera uma dúvida é o cálculo do momento estático. O momento estático é a soma de área vezes distância, tá? Então, área vezes distância. Como que eu faço? A carga está na vertical? Tá. Então, eu imagino cortes horizontais. Então, sempre perpendiculares, tá bom? Tanto é que se eu quero calcular o cisalhamento máximo, onde que eu corto? Eu corto na linha neutra. Lembra que a linha neutra também é perpendicular à carga? Então essa que é a regrinha, tá? Só aqui, ó, né, ele tem um dado genérico, por exemplo, cortou horizontalmente numa altura qualquer, destaquei essa área amarela, onde eu calculo a área e multiplico pela distância y, que é a distância da linha neutra até o centroide dessa área. Tá? Isso é uma área qualquer, né? Ou seja, você pode vir cortando várias fatias, né? Até chegar aqui na linha neutra para poder desenhar esse gráfico. Eu não quero desenhar, eu quero ir direto no ponto que eu preciso. No nosso exercício, o ponto K, ele estaria nessa lateral, tá bom? Então seria cisalhamento máximo. Onde que eu corto? Eu corto em cima da linha neutra. Calculo toda a área para cima da linha neutra ou toda a área para baixo, tanto faz. Normalmente eu pego essa de cima, tá? Calculo toda a área de cima e multiplico por essa distância. Essa distância é a distância da linha neutra até o centroide da área que você destacou, tá bom? Então isso é importante para a gente resolver agora as características geométricas. Vamos lá. Então aqui, ó, características geométricas. Quais são as características que eu preciso utilizar aqui para esse exercício? Primeiro, né? Área, πd² sobre 4, tá? Então aqui está a área. O que mais? Eu vou precisar do momento de inércia, tanto do eixo Y quanto do eixo Z. E como é uma seção circular, esses valores são iguais, são idênticos. Então já coloquei aqui IY igual a IZ, tá bom? Então eles são idênticos. Que mais que eu vou precisar? Como tem torque, eu vou precisar, né, do momento polar de inércia, já deixei calculado, πd² sobre 32, tá bom? E eu vou precisar, né, a gente estava discutindo, desses parâmetros para eu completar aqui e calcular o cisalhamento provocado pela flexão. Então, para calcular esses parâmetros, algumas observações. Primeiro, né, quem que gera esse cisalhamento? É a nossa carga cortante VY, né? Ela está para cima, ela vem aqui de baixo, né? Mas tanto faz, eu representar ela aqui embaixo, aqui em cima, importante que a seta dela está para cima, tá bom? E aí, então, essa força cortante gera cisalhamento nesse ponto K. Como que eu faço para calcular? Eu vou imaginar um corte na região da linha neutra, tá bom? Vou imaginar um corte na região da linha neutra. E vou ter o quê? Um cisalhamento máximo, ou seja, o valor de cisalhamento que eu vou calcular para o ponto K vai ser coincidente com o cisalhamento máximo, tá bom? Vamos ao corte? Então imagina um corte aí, ó. Essa linha vermelha é um corte que eu fiz. Pessoal, esse corte, ele interceptou material aqui, ó. Quanto que ele interceptou? Né? Ele interceptou 40 milímetros, ou seja, coincidiu com o diâmetro aí. Se você tivesse um furo aqui no meio, ó, tivesse um furo, você só ia considerar parcela de material cortada, né? Imagine, você teria uma espessura aqui, você pegaria esse valor, e teria uma espessura aqui, também pegaria esse valor, tá bom? Então você só pega aquilo que você cortou efetivamente, aonde tem material. Como é uma seção maciça, né? Eu cortei efetivamente 40 milímetros, tá bom? Esse é o primeiro passo. Então tenho o T, que é uma espessura de corte. Então eu já tenho esse parâmetro. O que mais? Como a carga é vertical na direção Y,
né? O eixo de referência, a gente vê nesse corte, é o eixo Z. Então, esses parâmetros aqui, ó, tanto o momento estático quanto o momento de inércia, são relativos ao eixo Z, tá? Então, esse aqui eu já tenho, tá? Momento de inércia eu já tenho. Falta o momento estático. Como que a gente faz isso daí, né? Então, olha só, eu cortei a peça, escolho o lado de cima ou o lado de baixo. Então, eu escolhi analisar o lado de cima, tá bom? Cortei na linha neutra, esqueci o que estava para baixo, eu vou analisar esse pedacinho aqui que virou uma semicircunferência. Então, o que eu tenho aqui? Olha só, vou calcular o momento estático como sendo a soma de área vezes distância. A área de uma semicircunferência, a gente pode pensar assim, a circunferência total é πr quadrado, né? Eu gosto de usar o πd quadrado sobre 4, mas aqui vai ficar mais prático o πr quadrado, tá? Então, πr quadrado é da circunferência toda. Se é metade, é πr quadrado dividido por 2, tá bom? πr quadrado sobre 2. Essa distância, que distância que é? É a distância da linha neutra, essa linha vermelha, até o centroide dessa figura. Então, na hora que a gente destaca aqui o centroide da figura, pessoal, em relação à linha neutra, né? Às vezes o pessoal acha que é metade, mas não é metade. Você tem que consultar um formulário que para semicircunferência o centroide dele está na distância 4r dividido por 3π, tá? Então, essa distância aqui vai dessa base até aqui, ó, até o centroide, beleza? Antes de resolver a continha, o que eu fiz aqui, ó? Eu cancelei o π, simplifiquei esse 4 com esse 2 e cheguei nessa equação. Então, se vocês tiverem semicircunferência, quiserem calcular o momento estático da semicircunferência, é só usar 2r ao cubo sobre 3. Essa é a equação, tá? Para o momento estático da semicircunferência. Ah, Maurício, e se for vazado? Pode usar o mesmo. Você calcula de fora, 2r ao cubo sobre 3 para o raio externo. Aí você faz a conta também para o raio interno, né? 2r ao cubo, só que o r interno, sobre 3. E aí subtrai um do outro, tá? Se for vazado, você faz assim, sem problema nenhum, tá? Resolvi essa continha, né? Deu esse valor aqui, 5.333. Tranquilo? Temos todas as características, temos, né, os esforços internos solicitantes, então agora vamos calcular as tensões. Vou começar aqui, né, com as tensões normais, utilizando essas duas características aqui no quadrinho azul, e depois eu faço o cálculo para o cisalhamento, tá? Então vamos aqui, ó. Então, para a gente calcular as tensões normais, eu tenho, né, a força normal 15 e a área já calculada. Lembra que a força, ó, essa força de 15 que está entrando aí na peça, né, e o ponto K está na lateral aqui, sofre uma compressão, por isso negativo. Essa tensão dá, né, 11,94 megapascal em compressão, tá? Eu tenho um outro parâmetro que gera, né, momento fletor e por consequência gera tensão normal. É o MY, ó. Olha o MY aqui, 750. MY, pessoal, esse valor, vejam que está girando a peça, né? Ou seja, ele está pegando essa ponta aqui e jogando lá para o lado direito, tentando girar em torno do Y. Se ele joga isso aqui para o lado direito, esse lado todo aqui traciona, ele estica, tá bom? Então ele é tração. Então o valor de tensão normal calculado para esse MY vai dar positivo por conta da tração, tá? Como eu calculei? 750 vezes 10 a terceira, que eu converti esse metro para milímetro. O momento de inércia Y, né? 1,257, 10 a quinta milímetros a quarta. E essa cota de 20, que cota que é essa? É a distância do centro, né? Até chegar aqui no ponto K. Então eu desloco aqui no eixo Z, vou deslocar o raio que vale 20 milímetros, tá bom? Ao resolver, dá esse valor. Resolvido aqui o valor para a força normal, esse valor. O que eu tenho que fazer? Juntar as informações. Eu preciso de um valor único de tensão X. Então, esse valor vai ser a soma disso aqui, né? Vou acabar fazendo uma subtração e conservar o sinal do maior. Então, isso aqui vai dar 107,39. Ou seja, se eu venho aqui no ponto K, né, eu tenho uma tensão X normal, que no caso vai ser de tração. Então, realmente vai ser saindo do ponto K, vai ser puxando o ponto K, tracionando. Com quanto? 107,39, tá bom? Essa aí é a tensão normal.
Vamos agora à tensão de cisalhamento, tá bom? Vamos à tensão de cisalhamento. Para a tensão de cisalhamento, eu vou ter o torque, né? O torque e vou ter a cortante. Então, o torque, pessoal, ele gira aqui, ó, anti-horário, tá bom? Então, se eu pegar esse pontinho, que é o pontinho K, ele gera um cisalhamento com a seta para baixo, passando pelo ponto K, tá bom? Então, o torque anti-horário, ele passa com uma seta para baixo, gerando o cisalhamento. Essa força cortante gera cisalhamento também. Então, ela passa com uma seta para cima, gerando o cisalhamento, tá? Então, a resultante dessa seta, eu não sei ainda se é para cima ou para baixo. Eu tenho que fazer uma conta parecida com a que eu fiz aqui, tá bom? Então, na próxima tela, vamos calcular as duas tensões de cisalhamento e aí vamos agrupar esses valores aí. Então, tá aqui, ó, tá? Destaco para vocês torque e momento polar. Faço a continha aqui da tensão de cisalhamento devido ao torque. Mesmo esquema, ó. Fiz a conversão para milímetro, né? Newton vezes milímetro. Estou usando aqui o momento polar em milímetros a quarta. E aqui é o raio, que é igual a 20 milímetros. Eu achei esse valor de cisalhamento provocado pelo torque, tá? Deixa ele guardadinho aí. Vamos calcular o cisalhamento da flexão, ou seja, a força cortante. Então está aqui a cortante de 18, o momento estático que a gente calculou, momento de inércia e a espessura de corte. Esse cisalhamento vai dar, né, resolvendo aqui, ó, convertendo a unidade, né, tudo newton, tudo milímetro, vai dar 19,09. E aí, eu somo ou subtraio esses valores, né? Vejam que para cisalhamento, pessoal, a gente não tem nem tração e nem compressão. Então, teoricamente, não precisaria do valor positivo ou negativo, tá? Mas a gente tem que convencionar um sinal de qualquer maneira, por quê? Para saber se eu vou subtrair ou vou somar. Ou seja, se os valores estão na mesma direção, eu somo. Se eles estão em direções opostas, eu subtraio, tá? Então, o que eu faço? Olha só, lembra lá, né? O torque está no sentido anti-horário, a setinha aqui, ó, né? Como que ele passa aqui do lado do ponto, né? O torque, ele veio daqui, né, dessa força P2, e ele vai andando até chegar no ponto K. Então, ele chega aqui anti-horário. Então, destaque esse ponto, ó. Olha o que acontece. Se você pegar aqui a face da direita do elemento, a seta vai estar para baixo, indicando o mesmo sentido do torque. Então, a setinha aqui é de cisalhamento, para baixo, conforme a gente comentou na tela anterior, tá? Agora, se você pensar na cortante, a cortante tem uma setinha indo para cima. E aí, o que acontece aqui? Na face da direita, a setinha é para cima. Então, elas estão em sentidos opostos, tá bom? Eu vou acabar subtraindo. O que a gente convenciona de positivo, tá? O que a gente convenciona de positivo, de uma maneira bem simples, é se as duas setas do cisalhamento estiver no canto direito, é positivo, tá? Se, né, você não encontrar as duas setas, né, tiver o rabo da seta aqui, né, no canto direito, isso aí é negativo, tá bom? Então, positivo com as setas, se não tiver as setas, negativo. Então, o que eu vou considerar? Que o cisalhamento provocado pelo torque vai ser negativo e o cisalhamento provocado pela força cortante positivo. Aí eu somo, tá? Aí esse valor deu, depois da soma, ficou com um valor negativo. Por que eu deixei o negativo? Só para alertar vocês que na hora que eu desenhar esse elemento de tensão, né, vai ser essa seta da direita vai ser para cima ou vai ser para baixo? É claro que vai ser para baixo, porque o torque está ganhando aí, né, essa briga, digamos assim. Tá? Então vamos colocar aqui esse elemento só para formalizar, tá bom? Olha só. Tenho aqui a nossa estrutura, trago o ponto K, né, aqui, e só para a gente trazer a referência, eu vou trazer esse eixo X aqui para a direita, né? Esse eixo X que está aqui. Então, nessa face da direita, o que a gente concluiu na tela anterior? A gente concluiu que o cisalhamento é para baixo. Tá? Como que eu completo as outras setas? Eu completo as 3 setas restantes, garantindo o equilíbrio, né? Tenho que garantir somas de forças aí em x igual a zero, em y igual a zero e soma de momentos, ou seja, não pode ter giro igual a zero. Por isso que surgem as 4 setas, tá? E aí todas, né, vão ser colocadas depois que eu colocar essa da direita, que é a minha referência, foi o que deu para pegar de referência, tá? Tensão normal.
Deu positivo. Positivo é fácil, né? É tração e aí é só isso, tá bom? Vamos fazer a conta coeficiente de segurança da estrutura? Vamos aqui, ó. Então, para calcular o coeficiente de segurança, né, eu vou usar o critério de von Mises, tá bom? E eu vou calcular o coeficiente de segurança especificamente para o ponto K, que foi o ponto que a gente estudou, tá bom? Vou adotar também o limite de escoamento igual a 250 megapascal. Então, aqui estão as tensões que a gente calculou aí anteriormente. Vou chamar a equação de von Mises, raiz de sigma quadrado mais 3 vezes tal quadrado. Posso usar tudo em módulo aqui, uma vez que eu vou elevar a ao quadrado, tá bom? Ao resolver essa conta da tensão equivalente de von Mises, eu chego no valor de 140 megapascal. Compara com a tensão limite de escoamento, você vai ter um coeficiente de segurança igual a 1,78. Então a gente espera que o coeficiente seja maior ou igual a 1 para estar a favor da segurança, né? Veja que se esses valores fossem iguais, daria 1, ou seja, a tensão aplicada, ou tensão equivalente aplicada, né, ela é igual à tensão limite. Aí você fica, né, com um certo receio. Por quê? Porque qualquer sobrecarga na estrutura, o que pode acontecer? Você pode, se for material dúctil, sair do regime elástico, entrar no plástico, a peça fica toda deformada, ou no extremo, se o material for frágil, é claro que o material frágil utilizaria uma outra equação, não é von Mises, tá? Mas a ideia é a seguinte, se o material é frágil e você aplica uma tensão maior do que a tensão limite, ao invés de deformar, o que acontece? Você pode quebrar, levar o material à fratura, tá bom? Então é importante aí vocês terem isso, né, guardados aí na cabeça, tá bom? Só para finalizar aqui rapidinho, como eu já fiz esse exercício para o ponto H, lembra lá, ó, eu tinha achado uma tensão equivalente no ponto H, 221, calculei o coeficiente de segurança, deu 1,13. Significa que o ponto H tem um coeficiente menor, ou seja, é um ponto mais crítico do que o ponto K. Ou seja, se tiver que quebrar, começa a quebrar onde primeiro? Né? Começa no ponto H. Por quê? O coeficiente de segurança dele é menor do que o coeficiente de segurança do ponto K. Tá bom, turma? Então a gente vai ficando por aqui. Qualquer coisa, procura a gente aí. Obrigado. Até mais.